TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia de Conversas Bíblicas e você que está acostumado a assistir a edição inédita do Conversas Bíblicas, que acontece toda quinta-feira, por volta do meio-dia, em torno do meio-dia, tanto pela Rádio Manaim, você pode ouvir pela Rádio Manaim, mas pode assistir também pela TV Manaim, lá no aplicativo da Rádio Manaim, é gratuito, você pode entrar na loja de aplicativo do seu sistema operacional, baixar ali Rádio Manaim e você também, além de nos ouvir, você também pode nos ver, nos assistir. Também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou pela página do Facebook da Rádio Manaim. Você também nos assiste ao Conversas Bíblicas e também pode ali fazer a sua interação, falar sobre o programa, para nós é uma bênção. E nós estamos numa sequência muito especial acerca do livro do profeta Daniel. Na verdade, nós já abordamos os 2 primeiros capítulos e, aliás, eu recomendo, se você não teve a oportunidade de assistir, entra lá no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, dentro do canal tem uma lupa, você clica ali para buscar, e aí você coloca Conversas Bíblicas, vai aparecer a relação, assista sobretudo as 2 edições anteriores e ali você vai entender o contexto que nós estamos abordando do livro do profeta Daniel. Nosso objetivo é tratar dos 3 primeiros capítulos nessa sequência, depois teremos outras oportunidades até para continuarmos dentro do livro de Daniel, mas agora vamos tratar dos 3 primeiros capítulos, os 2 primeiros nós já tratamos, vamos entrar agora no 3º capítulo. E para essa edição do Conversas Bíblicas, eu recebo mais uma vez aqui o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Josias, uma alegria estar aqui de volta e também cumprimentamos os irmãos que estão acompanhando conosco. Amém. Vamos lá então para o texto base para esta edição do programa Conversas Bíblicas. Como eu disse, nós estamos entrando no capítulo 3º e o verso do capítulo 3º que nós vamos ler é o verso de número 6, que diz assim: E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Pastor Antônio Carlos, vimos no primeiro capítulo como tudo começou na vida de Daniel, no sentido da sua condução como cativo para a Babilônia e da experiência que teve em manter a sua postura, a sua fidelidade ao Senhor e aquilo que era a orientação do Senhor para a vida dele. No segundo capítulo, nós já vimos ali, na vida de Daniel e dos seus amigos, dos seus 3 amigos, ali uma operação do Senhor, no sentido da resposta à oração, da revelação do mistério, do profundo e do escondido que foi revelado aqui. Amém. E agora no capítulo 3 há um outro episódio marcante na vida desses servos do Senhor, e o texto que nós lemos nos fala sobre uma ordem, uma ordenança, até um decreto do rei acerca de uma determinada circunstância e da obrigatoriedade em se atender aquilo ali e se obedecer a ele. Que contexto é esse? Que história é essa? Quem está envolvido nessa história? Perfeitamente. O capítulo 3 tem fundamento no capítulo 2, porque Nabucodonosor ele fez uma estátua de 60 côvados de altura por 6 de largura. Presume-se que considera-se o homem arredondado, né? Que seria... Também não sabemos a tradução, vou até buscar, direta do hebraico, para saber como é que é essa medida, porque, na verdade, seria largura e profundidade, né? Mas é como se fosse, no meu ver, é como se fosse redondo. O que importa, 60 de altura por 6 de largura. São números representativos, porque 6 fala do número do homem, né? Estátua toda de ouro. E fez num campo chamado Campo de Dura, que no hebraico significa círculo. Ou seja, uma planície grande, com vista de todos os lados, que o círculo dá vista de todos os lados, e bem grande o suficiente para caber todas as pessoas. E o rei requereu adoração de todas as pessoas do seu reino
a começar dos grandes. Então ele diz aqui, se ajuntaram os sátrapas. Sátrapa é o governador de uma satrapia, que é uma província, não é? Os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias para a consagração que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ele iniciou, ele começa o seu decreto a partir dos grandes, mas requerendo que todos do seu reino fossem à festa da consagração da estátua que ele tinha levantado no campo de Dura. Você pergunta, ele exigiu uma adoração, não era facultativo, era ordem. Ele mandou o arauto, que era um anunciador, com a palavra: ordena-se a vós, povos de todas as regiões de Babilônia. Então não era facultativo, era a ordem dele. E deveria adorar essa estátua. Aí você pergunta, quem representava essa estátua? Não era Nebo, não era Aco, não era Bel, não era Baal, nem nenhum dos deuses dos povos dominados, nem dele nem dominados. Era um Deus novo, uma religião nova que Nabucodonosor estava implantando. Para se conhecer quem representava essa estátua, você vai no capítulo anterior, quando Daniel diz: tu és a cabeça de ouro. Então Nabucodonosor, sabendo o poder que ele tinha e também conferido pela revelação de Daniel, ele se considerou acima de todos, mais poderoso de todos os deuses do reino dele. Ele descobriu que ele era um Deus, que podia tudo. E requeriu uma adoração, de certa forma, indireta, que traduzia aquilo que ele poderia sentar num trono e pedir adoração, mas ele preferiu fazer de forma indireta, mostrando a grandeza, o tamanho, a imensidão da estátua, o material mais nobre, que era o ouro, e todos os mais requintes da festa. A festa era pomposa. Era uma festa de inauguração ou de consagração da estátua, onde todos os grandes do reino estavam perante a estátua para adorar, e havia uma banda de música com todos os instrumentos, que tinha a seguinte ordem: quando os instrumentos tocarem, todos deverão se prostrar perante a estátua. E assim foi feito. Daniel, depois do que ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor o constituiu como governador da província de Babilônia e também como governador dos sábios. Muito jovem ainda, né? Que não diz a idade dele, foi depois dos 19 anos, mas ainda muito jovem. Mas quando Nabucodonosor viu o espírito excelente que estava sobre ele, ele tinha sabedoria também, o constituiu como governador da província de Babilônia e governador também da casta de sábios. E, por certo, Daniel estava em função em outro lugar, porque ele não estava presente. Estavam presentes os outros três: Ananias, Azarias e Misael. E os três não se prostraram perante a estátua. E o rei Nabucodonosor chegou rapidamente perante eles. O sistema de informação é muito interessante, né? Porque um universo tão grande, de vários reinos, como que ele tomou ciência? Porque o controle visa identificar os dissidentes. Os dissidentes estão dentro do universo, mas são poucos. Você identifica rápido. Os próprios súditos disseram ao rei: tem 3 aqui que vieram de Judá que não se prostraram diante da tua estátua. E Nabucodonosor chegou perante eles, pessoalmente, porque a estátua tinha grande importância para ele,
ele queria que todos o reconhecessem como um Deus. Quando adorasse a estátua, estava adorando a ele. E os três disseram que não iriam se prostrar perante a estátua dele. Porque para quem é idólatra, quem tem outros deuses, tanto faz um como o outro. É tudo a mesma coisa. Mas para quem tem o Deus de Israel, que fez as maravilhas no Egito, que tirou a água da rocha, que abriu o Mar Vermelho, que trouxe a lei de Deus, que tinha o perdão dos pecados, quer dizer, tinha um conhecimento, tinha um fundamento profundo para eles, e eles não tinham um Deus ilusório, eles tinham um Deus de verdade. E eles disseram que não se prostraria perante a estátua. E Nabucodonosor ficou enfurecido, insano, porque o homem, na sua vaidade, ele se torna insano. E ameaçou os jovens, e mandou aquecer o forno 7 vezes mais. Aí você pergunta, por causa de 3 jovens inofensivos, que não oferecia nenhuma ameaça a ele, mas é o homem endeusado. O homem endeusado vira uma fera, não é? E o servo de Deus, servo fiel, a oposição que se levanta contra ele, muitas vezes é muito maior do que se levanta sobre, como você falou, aquele que o idólatra, ele tanto faz, então não tem problema. Um deus ou outro é a mesma coisa. Então, Nabucodonosor mandou que lançasse ele dentro da fornalha de fogo ardente. Os que lançaram, atingidos pelas chamas, morreram. E quando Nabucodonosor e seus grandes olharam para a fornalha, em vez dos 3, tinha 4, passeando dentro do fogo. E eles ficaram espantados e maravilhados com aquilo que eles viram e pediram que eles saíssem. Quando eles saíram, não havia marca de fogo nas suas roupas, nem nos seus chapéus, usavam chapéus, e nem cheiro de fumaça. Uma operação de Deus, e é claro que o quarto que estava lá era a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que está sempre presente na vida daqueles que são fiéis com ele. E a partir daí, Nabucodonosor engrandeceu esses 3 jovens e baixou um decreto dizendo que todos deviam honrar e adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes babilônicos dos 3. Então, essa foi outra prova, agora envolvendo os 3, com um grande livramento de Deus e sempre observando a fidelidade dos servos de Deus. Outra observação, reino totalitário. Nós não estamos lá, estamos a caminho. Temos certas liberdades hoje, limitadas, mas temos algumas liberdades. Mas estamos caminhando para lá e vemos que a fidelidade a Deus nos traz grandes livramentos. Gostaria, pastor Josias e irmãos, de ressaltar todo reino de Nabucodonosor aponta para o último reino. Tem outros exemplos bíblicos, mas este também aponta para o último reino. O anticristo também vai ter um reino totalitário. Ele vai desejar adoração, não é? E toda a banda de música vai anunciar adoração ao rei. Ou seja, toda a mídia vai estar conivente com ele. Vai falar o que ele quer que diga. E a palavra dele é essa, adorar a estátua de ouro. Não é? E digo mais, né? É interessante quando você falou toda a mídia, porque de fato a banda de música e o sinal sonoro era a mídia daquela época. Era a maneira de anunciar que alguma coisa estava acontecendo. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que não se percebeu em todo o reino qualquer pessoa que tenha achado nada demais em se prostrar diante daquela estátua, né? Então, mas todo mundo está fazendo, é isso mesmo, vamos fazer. Exatamente. Mas aqueles que estavam atentos à vontade de Deus, eles perceberam ali o laço, perceberam
o que estava de fato acontecendo, que não era apenas um evento social, não era apenas uma festa do rei, não era apenas algo comum e cultural, mas era algo que ia contra o projeto de Deus, e eles preferiram viver o projeto de Deus. Com pena de morrer, né? Com a força que ele tinha, correndo o risco de morte. Outro detalhe interessante. Nabucodonosor era um reino totalitário. Se mandasse Ananias, Azarias e Misael, olha, hoje vocês vão capinar o quintal. Vocês vão entrar na lama. Eles tinham que fazer como servos. Vocês vão fazer a faxina, limpar todos os banheiros de Babilônia. Eles tinham que fazer. Mas ele queria mais do que isso. Nabucodonosor não queria só isso. Isso ele já mandava e tinha que fazer. Ele queria mais do que isso. Ele queria alguma coisa que está no foro íntimo de cada um, que é o nosso amor, a nossa adoração, que nos é facultativo. E ele exigia isso, ou seja, no fundo, ele queria a alma. Então, o projeto do adversário é a alma. Nós estamos sujeitos aqui no mundo que vivemos a senhores, estamos sujeitos a chefes, às vezes temos que fazer algumas coisas que até degradantes, até temos que nos humilhar, mas a nossa alma pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. Nós não entregamos a ninguém a não ser ao nosso Deus, mesmo correndo o risco que aqueles jovens corriam. Que fique esse exemplo dos jovens servos de Deus que preferiram a morte a se prostrar perante a imagem de escultura que fala da idolatria no sentido amplo. Pastor Antônio Carlos, nos 3 primeiros capítulos há lições maravilhosas para o adolescente, para o jovem, para o servo. Sim. Não precisa ser só adolescente, até o idoso, tá? Pode perceber o contexto desses 3 primeiros capítulos no que diz respeito à firmeza de posição do servo e a maneira como o Senhor honra e abençoa a fidelidade. Nós estamos chegando ao final dessa sequência que nós estamos abordando, temos aí mais alguns poucos minutos. Que palavra que você pode trazer agora para a pessoa que está nos assistindo, dentro desse contexto dos 3 primeiros capítulos de Daniel, dentro dessas experiências vividas, seja por Daniel, seja pelos seus amigos, como algo que o Senhor está mostrando para nós hoje, como servos que estamos num reino que não é o nosso. Glória. Estamos numa terra que não é a nossa. A primeira coisa vem do princípio de tudo, ou seja, de um ensino revelado. Nós temos, mas nós vemos que nós podemos avançar mais. Aliás, todos nós, as conquistas fazem parte de nossa vida. E nós não podemos entender que nós já alcançamos tudo. Tem outras terras para conquistar. Amém. Não é verdade? Então, nossos filhos, os que já estão com maior idade, com personalidade formada, é orar por eles. Não tem, já tem livre-arbítrio. Mas os outros, eles podem ser ensinados e vai valer muito o ensino. Quanto melhor o ensino, levando a uma experiência com Deus, mais definido esse jovem vai ser. Essa criança, no futuro jovem, vai ser quando enfrentar o mundo. Ressaltamos que precisa aprender tudo, não é a palavra de Deus, mais o conhecimento geral, mais o costume dos povos, ou seja, que ele aprenda tudo segundo os conceitos da palavra de Deus, para não ser pegado de surpresa nos ambientes que ele vai entrar depois. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa é que a palavra nos mostra como que nós podemos avançar, porque a obra de Deus é um aperfeiçoamento. Eu posso ter revelações mais profundas. Deus, ele pode te dar uma visão, uma revelação, tal como deu a Daniel.
revelando um sonho que ninguém sabia. Só por revelação mesmo, nós podemos avançar nesse aspecto, nós podemos buscar o Senhor, sabendo que o aperfeiçoamento vem com fidelidade. Daniel dá o exemplo dele nos capítulos mais adiante. Como que Daniel buscava? Jejum, saco e cinza e oração. E Deus se revelava a ele de forma poderosa. Glória a Jesus. Não é verdade? Então é importante todos saberem que se nós buscarmos o Senhor, Ele vai nos revestir também de revelações mais profundas. Outra coisa, as revelações, isso vai ser dito mais tarde se nós prosseguirmos aqui até mais adiante. As revelações, elas vêm do conhecido na direção do desconhecido. Você está lendo muito a palavra, aquilo vai te ajudar a ter mais revelação. Você está se consagrando, vai ajudar a ter revelação. Está orando, isso vai contribuir para que você tenha revelações. Não é? Isso vai formar base no Senhor para que o Senhor te revele mais profundamente. Mas também é importante conhecer que Deus dá revelações desta natureza, profundas. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor possa fazer isso conosco. Amém. Pastor Antônio Carlos Oliveira, muito obrigado por esse tempo que foi dedicado, pela sua presença. Viemos até o capítulo 3 de Daniel na expectativa de continuarmos mais à frente com uma nova sequência ainda dentro do livro do profeta Daniel. Será uma bênção crescermos juntos com isso. Amém. Deus abençoe, Pai do Senhor. Pai do Senhor, e estou sempre à disposição, é uma alegria e um prazer falar das coisas concernentes a Deus. Despedimos dos irmãos também com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem. Chegamos ao final, então, de uma nova sequência. Uma sequência no programa Conversas Bíblicas, quando falamos sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Daniel, e o tema é a profecia dos reinos no livro de Daniel, que foi abordado aqui nestas últimas semanas. Já fica o convite para na semana que vem nós voltarmos com um novo tema, com um novo assunto, com um novo convidado, em mais uma nova edição do Conversas Bíblicas. Não se esqueça, toda quinta-feira, em torno do meio-dia, você tem, então, uma edição inédita do Conversas Bíblicas que você revê ao longo da programação da TV Manaim, ou você também pode rever no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É só ir lá, abrir, assistir, e você vai crescer muito com aquilo que o Senhor tem nos trazido como revelação nesse programa, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.